bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Otávio Ferreira, sou mestre em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás e hoje eu vou falar um pouco a respeito da redação, que tem sido um gênero muito cobrado em provas de vestibular, principalmente o Enem e concursos públicos. Por que eu decidi falar então da estrutura antes da gente partir um pouco para a discussão a respeito dos possíveis sentidos de um texto escrito no gênero textual redação? Porque geralmente, tirando em contextos escolares, com exceção de contextos escolares, quando a gente fala de redação, a gente está falando de um gênero que é um pouco violento com o processo de ensino e aprendizagem, porque você é convidado a escrever sobre um determinado molde que é valorizado socialmente. Isso é um problema, porque acabou-se que foi criado um mercado de redação que muitas vezes não tem por objetivo fazer com que o aluno aprenda de verdade a escrever um texto bom. E aqui eu estou chamando de texto bom um texto que é claro. Mas o que os alunos, principalmente os alunos que estão sobre uma demanda para passar em determinada prova, tais como concurso e vestibular de medicina, por exemplo, essa demanda acaba criando uma relação muito doentia com a língua, principalmente porque, se a gente pensar que o objetivo da escola é promover a cidadania, quando a gente foca só na redação, a gente está dizendo para o aluno: olha, você precisa aprender a escrever para passar em determinada prova, o que não é verdade. É óbvio que a escola deve pensar no mercado de trabalho, principalmente porque nós vivemos em uma sociedade capitalista, e eu parto da perspectiva, assim como Saviani, de que muitos conteúdos que são valorizados socialmente só são apreendidos na escola. Isso é verdade. Mas, para mim, enquanto professor de língua, é preciso que nós tenhamos muito claro na cabeça que a redação é um texto que é criado na violência, porque você é convidado a escrever sobre um tema que te surge de sobejo. O tema não é dado anteriormente, o que impede aqueles alunos que não têm facilidade com esse processo violento de tirar uma nota melhor, o que acaba que deixa toda a questão injusta. Eu não vou me ater nisso agora, é uma discussão que eu posso fazer posteriormente. Então, para remediar isso, eu criei essa aula para a gente pensar por que é importante ter de forma clara a estrutura da redação na cabeça. E aí que eu estou falando da estrutura do que se tornou natural nesse gênero, que é uma estrutura baseada em introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma proposta de solução, bem entre aspas, ao final do texto. Então, para mim, quando a gente compreende e decora, essa é a palavra, porque é um estudo que parte da violência, essa estrutura a gente fica mais tranquilo na hora da prova, uma vez que nós não saibamos o tema, porque o tema é sempre desconhecido e é isso que é violento. A estrutura é um horizonte para a gente seguir e no qual nós podemos nos ater. E hoje em dia ela é a estrutura que é cobrada. Essa estrutura ela se baseia em 4 ou 5 parágrafos. Eu sempre trabalho com 4 parágrafos, vocês vão perceber o porquê mais pra frente. Então a estrutura é essa. Eu sugiro que quem veio nessa aula para aprender a fazer redação tire um print dessa tela, porque esses 4 parágrafos serão distribuídos em 30 linhas. Então primeiro você tem a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, ou seja, a proposta de solução. Então, tradicionalmente, como eu disse, essa redação acontece em 4 ou 5 parágrafos.
É uma coisa que eu preciso que vocês lembrem é que para a gente fazer uma pontuação adequada, para que o nosso texto de redação seja coeso, a gente sempre parte da frase, e aí aqui eu estou considerando frases não verbais, da oração, que é uma frase que contém verbo, do período, que é um conjunto de orações, e do parágrafo, que é um conjunto de períodos, e da redação, que é formado pelo conjunto de parágrafos. Então, a gente vai analisar, então como eu disse, a minha ideia é analisar esses pontos técnicos utilizando exemplos. Aqui a gente vai analisar uma redação que no ano de 2021 tirou nota 1000, e eu não estou dizendo que o 1000 deve ser um horizonte, mas pelo menos é um horizonte da banca. Então, se a gente parte da perspectiva de que nós somos obrigados a aprender redação, então é importante que nós utilizemos exemplos que se configuram como uma redação perfeita, né? Se é que isso existe. Então, eu fiz a transcrição de uma redação da Fernanda Quaresma, que foi uma redação que no ano de 2021 tirou nota 1000, no tema do Enem, que foi Invisibilidade, Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Na introdução ela diz o seguinte, aqui está a transcrição, né? Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante, marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo. Recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Ao sair da ficção, sem considerar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade. A não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. A partir desse contexto, não se pode hesitar. É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Então, o que a gente tem aqui, o que eu acho interessante nesse texto, é que a Fernanda Quaresma utilizou como repertório sociocultural a obra Vidas Secas do Graciliano Ramos. E aqui é importante a gente conversar sobre uma coisa. Quando o aluno é convidado a fazer uma redação, ele obrigatoriamente precisa, na sua argumentação, fazer referências. Isso é uma obrigação desse gênero. Essas referências elas têm como objetivo, primariamente, apesar disso ser muito difícil de julgar, analisar a capacidade do aluno de entrelaçar o argumento do texto com referências, muitas vezes literárias, de textos filosóficos e sociológicos, de obras cinematográficas, que contribuam para a sua argumentação, considerando a quantidade de capital simbólico acumulado por essas obras. Por isso, na maioria das vezes, as pessoas citam nesses textos, nas redações, obras que são consideradas canônicas, autores que são considerados canônicos. As exceções elas se enquadram quando essa diferença precisa ficar explícita, mas depois eu falo sobre isso. Nessa obra, Vidas Secas, a gente tem o exemplo mais típico, e que também não é meu favorito, mas é uma obra clássica, de uma estética literária que foi conhecida como a Geração de 30. Um texto que pode ajudar os professores quando forem trabalhar esse período, é o texto que o Carlos Nejar, na História da Literatura Brasileira, depois eu posso apresentar esse livro, faz sobre o Graciliano. Então é uma sugestão de leitura que eu dou para vocês. No Vidas Secas a gente tem uma obra em que o Graciliano Ramos tem um objetivo muito claro,
que é mostrar como o capitalismo, principalmente o capitalismo brasileiro, que é periférico, contribui para que a nossa sociedade seja marcada por uma série de injustiças sociais que destroem a psique humana, o sentimento, aquilo que torna o ser humano humano. Então os personagens eles estão sempre nessa geografia de um romance que os coloca numa situação em que há pouco que se fazer diante do sistema capitalista. Esses personagens, Fabiano, Sinha Vitória, os seus 2 filhos, a cachorra-baleia e o papagaio, no começo da obra, eles estão migrando a fim de fugir da seca. Então, o argumento que a Fernanda coloca é que o tema que o Enem pediu, a não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil, aqui parafraseado, tem muito ao que ganhar quando a gente pensa em vidas secas, e ela está correta. É uma argumentação justa e muito inteligente, uma perspectiva que demonstra que ela aprendeu de fato na escola, já que a gente está falando de Enem, o que foi a geração de 30. Então ela diz pra gente, em Vidas Secas, entre aspas, né, porque ela está citando, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria, por conta do que eu já expliquei. Na trama, então, trazendo para o enredo, né? Trama aqui é enredo. Os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como mais velho ou mais novo. Menino mais velho, menino mais novo. E aí, essa parte aqui é interessante, onde demonstra, de novo, que ela teve aula de Graciliano Ramos, que é recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Então esse é o argumento dela, né? Ao sair da ficção, isso aqui eu grifei porque é importante. Quando a gente faz uma citação, 90% das redações que eu corrijo, e eu corrijo muitas redações diariamente, redação de vestibular, de Enem, elas não deixam isso implícito. Isso geralmente vem em uma oração específica, tem que ser dito de fato, escrito, né? Que a gente está considerando essa referência não dentro daquele universo que foi criado ali na obra. Não é um texto de teoria literária, de análise literária. Ela diz pra gente, ao sair da ficção, ou seja, olha, pessoa que vai ler minha redação, eu tenho consciência do jogo intelectual que eu estou promovendo aqui. Estou saindo da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, trazendo para o meu tema. Então, aqui está um dos grandes aspectos, porque essa redação é uma nota 1000. Aí ela dá uns 2 pontos, que é bem dramático, né? E diz, a não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. Aqui vamos lembrar então que o tema, a proposta, a frase proposta, como estava lá no Enem, é a seguinte: invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. O que ela faz aqui? Ela reconta, isso é a paráfrase, ela reconta aquela frase para não parecer que ela só copiou. Mas, fazendo isso, ela tem a certeza de que a pessoa que vai ler a redação dela sabe que ela não está fugindo do tema. Então, é um texto que é muito amarrado. E ela consegue isso utilizando de períodos curtos. Foi a técnica que ela utilizou. E ela termina dizendo pra gente: a partir desse texto não se pode hesitar. Quem não pode? A sociedade. Então ela está justificando a abordagem dela. É imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Paráfrase novamente. Então aqui a gente tem o segundo parágrafo,
nós chamaremos de desenvolvimento 1, D1. E ela diz pra gente, com efeito, ao conectivo, é nítido que o deficitário registro civil, então, deficitário, ela utiliza um adjetivo que é negativo, né? Que o deficitário registro civil repercute sem dúvida na persistente falta de pertencimento como cidadão. De novo, uma paráfrase. Perceba como que a paráfrase é importante numa redação que atinge nota máxima. Isso acontece, essa persistência de falta de pertencimento por conta da falta de registro civil. Porque, como já é estudado pelo historiador José Murilo de Carvalho, olha a referência de novo. Para que haja uma cidadania completa no Brasil, é necessária a coexistência dos direitos políticos, civis, sociais, políticos e civis. Aqui é importante a gente denotar que, diferente do que ela faz com Graciliano, que é o principal capital que ela vai utilizar nessa redação, aqui na obra do historiador José Murilo de Carvalho, ela não se estende tanto como ela se estende na narrativa do livro Vidas Secas. E ela faz isso por quê? Porque geralmente essas citações, elas são aprendidas apenas para citar na redação. Então é o problema que eu havia dito antes. Isso é um problema porque a escola não pode ser apenas para um lugar onde as pessoas vão para aprender a fazer redação, porque isso não é libertador. A escrita é mais do que isso. Sob essa ótica, então, a ótica da coexistência dos direitos sociais, políticos e civis. Percebe-se que quando o pilar civil não é garantido, então, esse pilar que ela disse anteriormente. Em outras palavras, a não efetivação do direito devido à falta do registro em cartório. Então, o argumento dela é o quê? Se eu não tenho documento, eu não posso ser considerado cidadão. Aqui o texto é inteligente porque ele não parte de uma premissa puramente afirmativa, mas ela explica pra gente que, nas entrelinhas, claro, que a falta de registro não te dá cidadania. E ela diz o seguinte, então, quando esse pilar não é garantido, a cidadania não é alcançada. Dessa forma, aí aqui está outra coisa inteligente do texto, ela retoma, um texto que retoma. Dessa forma, da mesma maneira que o mais novo e o mais velho de Graciliano Ramos, aqui eu sinto falta da palavra menino. Eu acho que caberia nesse parágrafo. E se a gente for analisar, o segundo parágrafo não tem um tanto de linha ali pro final. Mas tudo bem. Porque já que ela está falando da obra, então vamos usar um termo que está na obra. Acho que se enriqueceria o texto dela, principalmente nesse jogo assim metafórico, né? Quase 3 milhões de brasileiros continuam por serem invisibilizados, sem nome oficial, sem reconhecimento pelo Estado e, por fim, sem a dignidade de um cidadão. Isso aqui eu não mostrei a proposta, mas é um dado que ela tira da proposta. Ela foi inteligente porque ela não só copiou, né? Ela manipulou esse dado. O segundo parágrafo do desenvolvimento, então o terceiro parágrafo da redação, ela vai dizer pra gente que, além disso, a falta do sentimento de cidadania na população não registrada reflete também na manutenção de uma sociedade historicamente excludente. Muito bom. Tal questão ocorre, pois, de acordo com a análise da antropóloga brasileira Lilian Schwartz, feijão com arroz, né? Desde a independência do Brasil, não há formação de um ideal de coletividade, ou seja, de uma nação, ao invés de meramente um Estado. Então, o argumento dela é que o fato
da sociedade brasileira se manter uma sociedade em que as pessoas vivem de maneira hierarquizada, está ligado à falta de sentimento de cidadania. O que eu acho particularmente uma visão muito burguesa a respeito do que é república, do que é democracia. Mas esse é o argumento dela, né? Com isso, o caráter de desigualdade social, a exclusão do... Por que eu digo isso? Porque não é só isso, não é só o sentimento, a falta do sentimento de cidadania que contribui para o que ela vai chamar de reflexo de uma sociedade historicamente excludente. Eu não julgo, porque aí está o problema da redação. A gente poderia explorar isso muito mais, porque na prática não é só isso, certo? Então ela diz: com isso, acho muito difícil esse início de frase com. Com isso, o caráter de desigualdade social e exclusão do diferente se mantém, sobretudo no que diz respeito às pessoas que não tiveram acesso ao registro civil, as quais frequentemente são obrigadas a lidar com situações humilhantes por parte do restante da sociedade. Então olha que esse período aí dela foi grande, né? E aí ela vai dizer, mas aí ela dá uma acalmada nisso com os dois pontos. Ela vai dizer: das mais diversas discriminações até o fato de não poderem ter qualquer outro documento se antes não tiverem sua identificação oficial. Esse segundo período, esse terceiro período, ele demonstra assim que ela treinou muito redação durante o ensino médio. Isso você pode ter certeza. Porque olha o que ela faz. Ela dá uma pincelada nessa perspectiva da Lilia Schwartz, da falta do ideal de coletividade, e ela vai dizer, com isso o quê? Com a falta de um ideal de coletividade, o caráter de desigualdade social e exclusão do diferente se mantém. Então, porque não há essa identificação, né? Sobretudo no que diz respeito às pessoas que não tiveram acesso ao registro oficial, as quais, ao pronome, frequentemente são obrigadas a lidar com situações humilhantes. Então perceba que não há novidade, mas ela está dizendo o mesmo argumento de novo. Então, exclusão e desigualdade social é sinônimo de situações humilhantes por parte do restante da sociedade. Das mais diversas discriminações, ela não diz o que, e ela não precisa dizer o que, aí ela afunila. Até o fato de não poderem ter qualquer outro documento se antes não tiverem sua identificação oficial, o que é óbvio. É muito óbvio, não há nada de novo, mas a forma com que ela diz contribui para que ela receba uma nota máxima. Então, a proposta, ela é o último parágrafo do seu texto. Então, ela vai ser sempre uma tentativa de conclusão para amarrar o texto e sempre tem a perspectiva de solucionar o problema. Outro problema que a redação traz para a gente, uma vez que não é prático, né? A gente sabe que, de fato, não, o que a gente trabalha aqui é a puro plasma, o puro ideal. Isso não vai ser aplicado, embora às vezes a gente tenha algumas soluções que são positivas, que são boas do ponto de vista ético e tal. Portanto, ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade, olha então ela de novo trazendo o tema, está diretamente ligada à exclusão social, então aqui ela está fechando o texto dela, tanto na questão do argumento principal, que é a exclusão social por conta da falta de documentos, e ela vai dizer uma coisa que é obrigatória, que tem que estar textualmente no texto, que a gente precisa resolver esse problema. Isso tem que estar na sua redação. Assim, cabe ao Poder Executivo Federal, mais especificadamente ao ministro. Aqui, esse outro é errado.
É que tá, esse ou tá errado porque era para ser preposição. Mais especificamente ao Ministério da Mulher, porque esse advérbio aí tá concordando com o verbo cabe. Mas enfim, isso aí passou, né, no corretor. Porque aí depois ela usa da família, dos direitos, ampliar o acesso aos cartórios de registro civil. Então essa é, olha que solução fácil, né? Tal ação deverá ocorrer no meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à identidade civil. Isso aqui é esperto da parte dela, porque quando ela é muito inteligente, quando ela coloca essa letra maiúscula, ela está subjetivando, então ela está transformando em substantivo próprio, o que dá essa, através de um aspecto da gramática, mas dá o que a leitura que a gente pode fazer disso é que é uma ação que vai dar certo, fica implícito, que é o nome da coisa, o qual irá articular junto aos gestores dos municípios brasileiros campanhas divulgadas pela mídia social, socialmente engajada. Então ela está especificando quem vai fazer isso, como vai fazer isso, que expliquem campanhas que expliquem sobre a importância do registro oficial para a garantia da cidadania, além de instruções para realizar o processo a fim de mitigar as desigualdades geradas pela falta dessa documentação. Então olha que é importante, olha que interessante a proposta dela, não está só dizendo que devem existir campanhas divulgadas pela mídia para que as pessoas façam documento. Ela afunila isso, e por isso que é uma redação nota máxima, ao dizer que devem ser realizadas instruções para que isso aconteça. E aí ela termina o período com a fim de mitigar as desigualdades geradas pela falta dessa documentação. E aí ela faz aqui aquele retorno que do ponto de vista estético as pessoas valorizam muito, que é, afinal, então estou terminando meu texto, afinal, assim como os meninos em vidas secas, toda a população merece ter a garantia e o reconhecimento do seu nome e identidade. Então, a gente analisou nessa aula uma redação nota 1000 que foi construída dentro de um padrão e que, ao trabalhar com esse padrão, mas fazê-lo com qualidade, com argumentos sólidos e com desprendimento de que esse texto seja aplicado à realidade, ela consegue essa nota 1000. Então, é isso. Acredito que eu tinha para falar em relação a esse texto específico. Eu falei, e eu deixo uma mensagem no final para que a gente possa refletir acerca do papel da escrita na nossa vida. E quando a gente aprende a fazer uma redação de qualidade, nós conseguimos transitar em lugares sociais que antes talvez não pudessem ser nossos. E então a escrita ela pode ter na nossa vida, sejamos alunos ou alunos adultos, um papel muito importante. Então uma lembrete, uma reflexão que eu trago para vocês hoje é: você não consegue ser comprometido com seus sonhos e sua zona de conforto ao mesmo tempo. Então, de fato, existe dedicação, mas isso vai ser recompensado no futuro.